Desde os primórdios da humanidade, nós desenvolvemos várias formas de observar a natureza e coletar materiais úteis para fabricar metais, tecidos, corantes, perfumes, remédios. Mas a relação do homem com a natureza antes da modernidade era muito diferente da nossa. A natureza não era pensada, mas vivida como um grande organismo vivo. O homem e as coisas eram partes do mesmo todo, sempre em transformação. Essas transformações contínuas nas coisas, no ambiente, no corpo e no espírito sempre impressionaram o homem. Por isso, o homem procurou desde sempre investigar esses fenômenos através do conhecimento espiritual e de experiências com a matéria. É dessa tentativa de formar um conhecimento sobre a natureza que nasce a alquimia. Na prática da alquimia, podemos destacar 3 objetivos elementares. O primeiro é produzir a chamada pedra filosofal, uma substância obtida a partir de matéria-prima rudimentar. Através da pedra filosofal, seria possível atingir os outros objetivos, que seriam a transmutação da matéria, quer dizer, transformar metais inferiores em ouro e produzir o elixir da longa vida, uma espécie de medicamento que tornaria a pessoa imune a todas as doenças. Olha, eu acho que essa pedra não tem nada de filosofal, porque a colher não vira ouro de jeito nenhum. Calma, Kika. Assim como você, muitos também buscaram transformar literalmente a matéria em ouro através da pedra filosofal. Para eles, a pedra filosofal era uma substância concreta que poderia ser encontrada através de experiências no laboratório. Para outros alquimistas, esses objetivos eram metáforas da mutação da alma do próprio alquimista, camufladas por fórmulas químicas e simbologias complexas. A pedra filosofal, para esses alquimistas, seria o símbolo de uma sabedoria que o homem adquire com o tempo e a prática da alquimia. A partir dessa sabedoria, o alquimista poderia chegar a uma nova visão do mundo e a As principais matérias-primas usadas pelos alquimistas eram o orvalho, o sal, o mercúrio e o enxofre. O orvalho era utilizado para banhar a matéria-prima e o sal, também chamado de arsênico, era utilizado como um meio de ligação. Usando as propriedades do orvalho e do sal, os alquimistas trabalhavam os elementos principais, que são o mercúrio e o enxofre. O enxofre é o princípio fixo e ativo que representa as propriedades de combustão e corrosão dos metais, e o mercúrio é o princípio volátil e passivo. As proporções desses elementos determinavam a constituição de um objeto. Por isso, os alquimistas acreditavam que, alterando as proporções dos elementos na matéria, seria possível transformar a própria matéria. Para isso, usavam procedimentos bastante familiares ainda hoje, como a destilação, a combustão, o aquecimento e a evaporação. As experiências com a matéria eram feitas por etapas, e cada uma dessas etapas representava não apenas uma prática realizada no laboratório, mas também um despertar interior. O trabalho técnico no laboratório era uma maneira de verificar as expansões da consciência do próprio alquimista. Na busca por aprimorar o trabalho nos laboratórios, os alquimistas medievais criaram métodos e equipamentos que foram fundamentais para o surgimento da química moderna. O almofariz, o balão de destilação e o alambique, por exemplo, foram desenvolvidos por alquimistas. Eles também aperfeiçoaram muitas técnicas relacionadas à separação de misturas, e muitas substâncias que conhecemos foram identificadas ou sintetizadas por alquimistas. Alguns exemplos desses elementos são o álcool etílico, os ácidos sulfúrico, clorídrico, canfórico, benzoico e nítrico, o fósforo e alguns metais muito importantes, como o chumbo e o zinco, entre outros. Um alquimista chamado Henning Brand, que descobriu o primeiro elemento químico em 1669, o fósforo. Não é esse fósforo, mas o elemento químico não metálico que reage com o oxigênio. Brand, na esperança de encontrar a pedra filosofal que transformaria qualquer metal em ouro, deu uma luz à química. Brand isolou artificialmente o fósforo a partir da destilação da urina, obtendo, assim, um material que brilhava no escuro e pegava fogo. Podemos considerar a alquimia somente como uma ciência ou uma pré-ciência e nem comparar diretamente seus resultados com a ciência moderna. A alquimia é outra forma de conhecimento, a partir de outra maneira de estar no mundo. Mas não podemos negar que a herança deixada pela alquimia medieval é muito valiosa e que boa parte da química moderna se baseou nos resultados práticos do trabalho desses alquimistas.